que quando você tem uma fobia, normalmente você cria um monstro, é como se aquilo dali fosse te engolir, tomar conta de Nossa. você. A minha era de barata, mas a sensação que eu tinha é de que ela era muito maior do que eu e que isso era um problema muito maior do que eu realmente não tinha controle. E até saber que você tinha uma técnica, né, que você trabalha com isso, eu não tinha consciência de que existia algo, tão sutil, tão leve e que trouxesse um resultado tão grande. Olá, destemidos! Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Na nossa última gravação, a gente falou bastante sobre o exercício de visualização e eu acho que gerou um pouco de dúvida. E eu queria saber, o exercício de visualização, ele realmente funciona? Muita gente que, por exemplo, tem dificuldade e primeiro assim, ficou, isso depois de um tempo começou a ficar bem popular. Tem livros que falam sobre isso, a gente já vê até gente falando disso em vários canais aqui no YouTube, sobre imagina isso de manhã, cria uma imagem assim, assado, cria umas visualizações desse jeito e tal, para mudar a sua vida e etc. À medida que isso foi ficando popular, também foi ficando popular a descrença, né, de que isso funciona, porque assim, realmente não é uma tarefa muito simples e fácil de ser feita, e as pessoas tendem ao quê? Fez uma vez, não deu certo, não, isso não funciona. Eu realmente também participo desse questionamento. Será que realmente isso funciona? Até onde eu ficar imaginando, criar aqui umas imagens na minha cabeça, isso realmente vai me ajudar a superar um problema ou criar uma solução para a minha vida? E aí eu vou contar uma história aqui, uma história bem interessante mesmo, de uma moça que ela estava querendo mudar um padrão na vida dela. Daqui a pouco eu vou até contar que padrão era esse. Só que primeiro a gente começou a tentar algumas técnicas, inclusive umas técnicas bem sofisticadas da neurolinguística. E assim, não é que não estava funcionando, mas só que ainda não era exercícios de visualização. E ela estava tendo uma melhora, ela estava feliz com os resultados. Ela falou: antes, já estou percebendo isso está diferente e tal. Mas, sabe assim, a pessoa não tinha obtido o resultado pleno que ela queria. Uhum. O que é que. Qual era o problema dela? Ela não tinha uma fobia, mas daqui a pouco eu vou contar como é que essa história vai ser útil aqui para as pessoas que têm uma fobia. Apesar de que o problema dessa moça não era uma fobia. Ela estava com um problema mais no sentido de relacionamento. A reclamação dela era o quê? Anderson, eu não estou conseguindo. Já tem anos que eu tento entrar num relacionamento novo e tudo, mas eu não dá certo. Aí eu falei, me explica melhor. Ela é o seguinte, eu começo com uma pessoa, conheço, e aí a gente começa ali, sai para um encontro, alguma coisa, um dia, dois. Ela falou, não passa disso. Eu já pego, já crio uma versão na minha cabeça, não quero ver aquele cara nunca mais na minha vida. Já bloqueio no WhatsApp e pronto. Ela falou, se o encontro aconteceu no sábado, na segunda-feira eu já tô desse jeito. Aí ela falou assim, e eu percebo que não faz sentido, porque ela me falava assim, eu tenho plena consciência que eu já conhecia uns caras que eram gente boa, parecia ser um cara Uhum. legal, enfim, sei lá, de uma família legal, ou o cara me tratava bem e tudo. Mas aí, quando batia uma segunda-feira, me dava uma agonia e eu não queria ver aquele cara nunca mais na minha vida. E aí, no caso dela, eu tentei algumas técnicas que eu já tinha ajudado, inclusive outras mulheres com problemas de relacionamento, principalmente disso, Uhum. de superar um relacionamento anterior. Só que o problema dela é que ela chegava pra mim e assim falava assim: não, Anderson, já tá superado. O meu ex já é ex mesmo, já acabou, Uhum. não sinto mais nada para aquele filho da mãe. Só de chamar de algum nome eu já ficava meio assim, não sei. Eu citei essa técnica aqui, e até expliquei, na verdade, a gente conversou bastante sobre ela. É uma técnica muito avançada, eu não vou lembrar em qual podcast que a gente conversou sobre isso, mas é uma técnica muito avançada que a gente conversa com o subconsciente da pessoa e consegue negociar algumas estratégias que o subconsciente está tendo. Olha que doido isso. Porque a gente percebe que, parece que automaticamente eu estou fazendo umas coisas que fazem mal para mim e tal. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai lá no subconsciente e altera isso. A gente usou essa técnica que é super avançada. Ela teve uma melhorazinha, mas
não era o que ela queria ainda. Por exemplo, quando a gente usou essa técnica, ela viu que o relacionamento dela com o ex melhorou muito. Ela falou assim, não, antes qualquer coisinha que ele me mandava uma mensagem, isso já virava uma briga, ele tinha muito poder sobre mim, isso me afetava muito. Aí ela já comemorou essa vitória. Não tô tendo mais isso. Ela falou assim, inclusive aconteceu essa semana que ele veio e tal, falou um monte de coisas que antes me ia me irritar um monte, e eu fiquei de boa. Tipo, ela falou, me veio uns pensamentos assim, ele é assim mesmo, não vai mudar, não sou eu que sou obrigado a tentar mudar ele. Oh, que evolução. Então, assim, foi uma evolução, mas não é o resultado que ela queria, que é um novo relacionamento. E ela falou que ainda sentia que isso não estava diferente. Mas eu falei, não, beleza, mas já é uma evolução. Aí a gente tentou outras técnicas muito avançadas de PNL, igual do nível dessa, assim, eu citei essa, mas outras, de você ir lá fundo no subconsciente, buscar as causas, buscar alterar, sabe, na raiz do problema. Técnicas muito poderosas e os resultados estavam vindo muito devagar. Aí isso estava me deixando, inclusive, frustrado. Eu falei, caramba, a gente está usando umas chumbo grosso aqui, né? Tipo, uma bala de canhão para matar uma formiga e a formiga não tá morrendo. Tirou a poeirinha, continuou caminhando. Só que aí, Nath, ela teve um dia que ela abandonou esse discurso, assim, abandonou entre aspas, assim, já superei meu ex e tal. E eu fazendo algumas perguntas, aí sim, assim, se não me engano, do podcast 20 ou 25, nossa, do 20 para cá, mais ou menos. A gente conversou sobre metamodelo de linguagem. Eu comecei a usar exatamente essas perguntas do metamodelo. Sabe, lembra quando a gente conversou, a pessoa fica se esquivando da verdade de si mesmo? Por exemplo, uma pessoa que tá falando de perseguição no trabalho. Eles não gostam do meu trabalho. Aí a gente pode usar aquela pergunta, eles quem? Eles quem? Que aí vai reconectando com a realidade. A pessoa está usando, por exemplo, generalismos como, as pessoas não gostam de mim. Que pessoas não gostam de você? E aí eu fui usando esse tipo de pergunta para ir reconectando ela com a realidade do que ela sentia. E aí chegou um momento que ela respondeu assim, Anderson, sabe quando bate aquela segunda-feira que eu não quero nem mais ver o fulaninho lá? Ela falou, vai parecer meio doido isso que eu vou te falar, mas é o que eu estou sentindo agora, que você foi me perguntando. Interessante. Aí ela, me vem um sentimento de culpa. Ela falou, mas eu tô solteira, eu não tô com ninguém, não tô namorando, não tô fazendo nada de errado. Por que eu tô me sentindo culpada? E ela falou, não é aquele... E ela falou, é muito forte, é um sentimento de culpa tão forte que me faz fazer isso, rejeitar a pessoa totalmente, bloquear e não querer ver ela nunca mais. Nossa. Ela falou um sentimento de culpa e arrependimento de ter ficado com o cara no domingo ou no sábado. Então, quando bate uma segunda-feira, eu tô desse jeito. Aí eu falei, pensei, caramba, achamos. Achamos a chavinha. Aí eu continuei com as perguntas. Eu falei, quando você foi me falando desse sentimento de culpa, eu falei, veio alguma imagem na sua cabeça? Aí ela começou a chorar. Assim, sabe, só escorreu uma lágrima assim, ela veio. E ela olhou para frente assim, sabe quando a pessoa tá olhando para o nada? Ela olhou assim, aí eu falei, ela tá vendo a imagem. Aí eu até fiquei em silêncio um pouco. Ela veio assim, Anderson, olhando assim, sabe, pro nada. E aí, na hora que ela ficou olhando demais para essa imagem, escorreu uma lágrima assim. Aí eu falei, o que tem nessa imagem? Aí ela chorou mesmo. Quando eu falei, o que tem nessa imagem? Ela falou, tem... demorou um pouco para falar. Porque tem eu, meu ex, minha filha, a gente está numa casa que seria, sei lá, por exemplo, ela falou como se a gente tivesse casados e tudo, como se fosse uma família. Aí eu, caraca. Um modelo de família, né? Para ela. Exatamente isso. Um modelo referencial de família. Aí daqui a pouco guarda isso para quem tem uma fobia. Para ela, era um modelo referencial de uma família. Era uma imagem que era um referencial muito forte dentro dela. Uma imagem que... já viu aquela imagem da cenourinha na frente do burro? Que o cara tá sentado em cima do burro, segurando uma vara de pescar, e aí lá na ponta tá a cenourinha que mantém o burro andando. Caminhando,
É mais ou menos isso. Não tô chamando ela de burro, não. É a metáfora de uma coisa que mantém a gente andando numa direção só. Sim. Para ela, essa coisa que atraía ela e mantinha ela, talvez até tendo motivação para um monte de coisas, era essa imagem dessa família. Uhum. Só que ao mesmo tempo, ela tinha a crença de que era impossível com ele. Quando ela verbalizava para mim, ela falou: Anderson, eu tenho certeza que eu nunca vou ser feliz com ele, eu já superei, já me resignei. Eu e ele, a gente não vai dar certo, a gente já tentou 1 milhão de vezes, não dá certo. Ele é o pai da minha filha, mas isso não quer dizer mais nada. Seria bom se desse certo, mas eu sei que não vai dar certo. Ele Uhum. não é. Não teria que se transformar em outro homem. Uma outra coisa, guardem aí para quem tem uma fobia. Crenças conflitantes. Olha só. De um lado, uma imagem ideal de uma família feliz. Uhum. Eu, meu marido, minha filha e aqui. Beleza, tá lá essa imagem. De um outro lado, uma outra imagem. Eita, cadê? De um outro lado, outra imagem. Ah, esse aqui, fulano aqui, não presta para ser um pai de família, não presta, não vai dar certo. Com essa pessoa nunca vai dar certo. Olha só. Uhum. Aí eu tenho uma crença versus uma imagem, ou pode ser uma imagem contra uma imagem. Crenças conflitantes. Guarda essa palavra aí para quem estiver ouvindo a gente. Crenças conflitantes. Isso, a maior parte dos nossos sofrimentos na vida vem de crenças conflitantes. Mas beleza, deixa essas crenças conflitantes aí. Daqui a pouco a gente pode até falar mais sobre elas. Olha só, eu já tinha tentado um monte de técnicas sofisticadas com ela. Umas coisas difíceis, umas técnicas difíceis da pessoa fazer. Difícil até mesmo de eu conduzir. Técnicas bem sofisticadas da programação neurolinguística. E ela tinha tido resultados mínimos. Aí eu vou voltar lá na nossa pergunta. Será que técnicas de visualização funcionam? De pegar Uhum. imagens? Na hora que ela falou dessa imagem, e assim, essa imagem, pelo estado que ela estava ali, as próprias perguntas do metamodelo vai colocando a pessoa num estado muito concentrado e ela vai. Sabe quando o mundo ao redor vai apagando? E aí você Uhum. está totalmente presente aqui para uma única coisa? Aí eu. Me fala como é que é essa imagem. Ela, não, é isso. Tem eu, minha filha e ele, a gente está numa casa. Eu, beleza. E aí eu comecei a fazer umas perguntas. E aí as pessoas podem até tomar nota disso. Falei, qual o tamanho dessa imagem? Ela, como assim? E aí as pessoas vão, quem estiver ouvindo aí vai se perguntar, mas tamanho? Cara, quando você Uhum. está de olhos fechados, traz uma imagem qualquer, uma imagem que você quer trabalhar na sua vida. Aí você faz essa pergunta, qual o tamanho da imagem? Automaticamente você enxerga ela de uma forma mais nítida e vê o tamanho. Uhum. Caramba, agora que você falou, Anderson, beleza, eu tô vendo assim, realmente ela tem um tamanho. Aí as pessoas às vezes fazem assim com a mão, mesmo de olhos fechados, é desse tamanho aqui, ou é bem pequenininha, ou não, é tão Aham. grande que preenche a minha tela mental inteira, eu estou dentro da imagem. Beleza. Começa a se fazer essas perguntas. Qual o tamanho da imagem? Essa imagem tem movimento ou é uma foto estática? Essa imagem, terceiro, essa imagem é colorida ou preta e branca? Essa imagem, ela é brilhosa ou ela é sem brilho? Essa imagem, você está lá dentro. Por exemplo, eu não me vejo, eu estou dentro da imagem aqui, eu olho para um lado, olho para o outro. Ou não, você está do lado de fora, como se estivesse vendo uma foto sua. Ah, não, eu estou aqui e a imagem tem um Anderson lá dentro onde eu me vejo, lá nessa Uhum. imagem. Ou seja, a gente chama isso de postura associada. Associado é quando eu estou dentro da imagem, eu não me Uhum. vejo porque eu estou dentro. E dissociado é quando eu estou fora e estou me vendo lá. Eu estou vendo uma foto. É como se eu estivesse vendo uma foto minha. Então vai se perguntando isso. A imagem tem movimento, ela é grande ou é pequena, ela é colorida ou preto e branco, ela é uma imagem associada ou dissociada, ou seja, eu estou dentro ou estou fora dessa imagem. E vai tomando nota disso. Aí beleza. Aí a gente calibrou isso da imagem dela. Foi pegando se era grande, qual era o tamanho, qual era o brilho, qual era a cor e tudo. Anderson, deixa eu te interromper aqui rapidinho. Sim. Quando a pessoa vai fazendo, né, essas
essas anotações, por exemplo, se ela quer ter mais clareza, ela pode pegar um papel e ir anotando, por exemplo, o tamanho é grande ou pequeno, aí ela para, pensa, né, visualiza, não, é grande, aí ela anota. Sei lá, ela tem movimento? Não. Ela pode ir fazendo isso, anotando. Depois ela pode, por exemplo, pegar esse papel, ler, dar uma lida, falar que ó, a minha imagem ela é assim, ela é grande, ela tem movimento, mas ela é preto e branco, eu não estou associada a essa imagem. E aí depois, com essa consciência mais sólida, ela pode parar e fazer continuar o exercício? Ou ela tem que ir fazendo isso, sei lá, de olhos fechados, sem interromper? Ótima pergunta. Inclusive, eu recomendo que a pessoa tenha essa listinha. Espero que as pessoas já estejam tomando nota aí. Já tem a listinha aqui do que ela vai anotar. Uhum. E aí, a dúvida é se a pessoa pode abrir os olhos, né, para anotar ali Sim. e voltar. Pode sim. Inclusive, eu recomendo que faça isso. Olhe bem a imagem e tal, abre os olhos, pode inclusive ir respondendo todas. Fiquei com dúvida em alguma. Fecha os olhos, olha a imagem de novo. Não, já sei, é grande. Uhum. Aí vai tomando nota disso tudo. Mas para quem está ouvindo a gente aí, eu não tenho esse problema aí de relacionamento. Procura qualquer outra área na sua vida que você tem algum problema ou tem alguma dificuldade em mudar essa área da sua vida e procura qual que é a imagem referencial. Uhum. Qual que é a primeira imagem que vem na sua mente quando você pensa nessa área da sua vida? E aí, por exemplo, pode ser um problema de autoestima. Pessoa, eu me acho feio, me acho feia, eu me acho burro, eu acho que eu não tenho inteligência, ou me acho incapaz. Beleza. Tá vendo essas frases? Começa a pensar e refletir sobre essas frases e observe que imagem que vem. Beleza. Uhum. Provavelmente a imagem que vai vir é a imagem referencial dessa crença. Uma crença de baixa autoestima, uma crença de que eu nunca vou conseguir emagrecer, uma crença de que eu não sou capaz, por exemplo, no trabalho. Só abrindo um parênteses aqui, por exemplo, autoestima. Autoestima vai estar ligada a algumas coisas. Eu faço, eu consigo, eu sou e eu pertenço. Onde que você se coloca nessas 4 questões aqui em relação a quem você é? Eu faço. Uhum. Eu não dou conta de fazer essas coisas. Isso aqui para mim é muito difícil. Isso daqui eu não, por exemplo, não consigo falar em público. Tá vendo? Eu faço. Ou seja, no caso de quem tem uma baixa autoestima, eu não consigo. Uhum. Então, quando você consegue mudar isso para eu faço, eu consigo. Então, você está alterando sua autoestima. Eu sou, então eu sou, por exemplo, eu sou burro, eu sou feio, eu sou inteligente, sou sábio. Quais são os eu sou que vem aí na sua cabeça? E aí vai percorrendo todos esses aí, cada um desses vai vir uma imagem, com certeza. Uhum. Mas aí, por exemplo, daqui a pouco a gente vai chegar na fobia. Nossa, aí vai ser muito legal. Mas beleza. O que eu fiz com a imagem dela? A imagem dela, primeiro, a gente foi calibrando tudo isso. Tem um momento que você vai perceber qual que é o mais forte desses para você. Por exemplo, o dela, o mais forte, era o tamanho da imagem. Uhum. Como é que a gente descobre qual que é o mais forte para mim? Você começa a brincar. Pega assim, por exemplo, eu falei para ela, pega essa imagem aí e diminui o tamanho dela. Imagina que ela diminuiu e quando ela foi diminuindo, essa imagem ainda foi ficando longe, como se estivesse indo para longe, assim, no horizonte. Uhum. Aí, nossa. Aí ela, se encolheu assim e foi abaixando a cabeça. Aí eu falei, qual é a sensação? Ela, de que isso virou uma coisa mais impossível ainda e distante. Aí eu, beleza. Aí eu falei, traz de novo a imagem para perto, na posição onde ela estava e grande. Aí ela, aí veio vontade de chorar de novo. Aí eu, caramba, porque assim, tá vendo a incongruência? Quando a imagem ficava longe, distante, ela ficava triste, porque era como se eu estivesse abrindo mão do meu sonho. Sim, meu sonho está indo embora. Isso. Quando a imagem ficava perto e grande, beleza, o sonho não foi embora,
mas ela conseguia enxergar claramente que ele era um sonho impossível. Então isso também deixava ela triste. Sim. Tá vendo a incongruência? Eu não quero abrir mão desse sonho, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para esse sonho, ele me deixa triste porque eu sei que isso nunca vai acontecer. Cara, viver uma incongruência dessa é muito pesado e é muito triste. Sim, é verdade. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu fiz alguns outros testes desses, só que eu percebi que quando alterava o tamanho para ela, isso tinha um poder muito grande. Era o principal referencial da imagem, era o tamanho. Só que aí eu recomendo as pessoas testarem. Testa com a cor. A imagem está preta e branca. Então imagina agora que ela está colorida. Você apertou uns botões ali e a imagem ficou colorida. A imagem ela é meio escura, não tem brilho. Então imagina que você colocou uns holofortes na imagem, agora ela está bem brilhosa. E se pergunta, e agora que a imagem tem brilho? Eu me sinto melhor ou pior? Isso intensificou a imagem, porque tem algumas imagens que talvez a pessoa queira intensificar. Por exemplo, tem uma imagem da pessoa se vendo lá bonito, bem arrumada, bem vestida e tal, só que a imagem está pequenininha, sem brilho e tal, a pessoa pode querer intensificar. E aí vai testando e brincando com esses efeitos, né? Isso, esses efeitos especiais da imagem, para ver qual que mexe mais com você, qual que é o gatilho, qual que é o ajuste ali que quando você roda, fala, nossa, quando aumentou a imagem aqui ou quando diminuiu. Tem algumas pessoas que o segredo não vai ser aumentar, vai ser diminuir. Não, Anderson, para mim, quando diminuiu, é que ficou mais forte a sensação para mim. Então a pessoa tem que achar qual que é o código pessoal dela, o que funciona para a pessoa. Então tá vendo mais uma vez que é uma coisa que dá trabalho. Sim. Não é simplesmente, vou ficar fechando os olhos aqui, imaginando umas coisas bonitas para dar certo. Não, é trabalho duro isso aqui. Então, assim, requer um comprometimento de querer alterar a vida. E aí, beleza. O que eu peguei? Eu peguei a imagem. Eu falei, então, fulana, pega essa imagem, quase falei o nome dela agora. Joga essa imagem lá para longe. Imagina que ela tá indo para longe, 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 ficando pequenininha até virar um pontinho, só um pixel, um pontinho pequenininho, distante, indo em direção às estrelas do universo lá, tá tão longe que você quase não vê esse pontinho. E vai ficando longe, longe, como se tivesse uma força da gravidade empurrando esse pontinho mais para longe ainda. Nossa, Natane, quando eu fui falando isso, ela foi murchando. Sabe uma flor? Ela é uma mulher bem bonita, assim. Só que sabe uma flor bonita quando vai murchando, murchando, morrendo, assim? Eu falei, meu Deus, ela vai entrar em depressão profunda. Porque nitidamente o brilho da mulher sumiu do rosto. Ela foi murchando, assim, se encolhendo. Ela estava num sofá sentada assim, foi encolhendo, 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 assim. E eu falei, meu Deus do céu, véio. Aí eu falei, beleza, agora deixa essa imagem lá longe, foi embora. Aí eu abro os olhos. Nossa, ela tava assim, sabe uma pessoa cabisbaixa, assim, pra baixo mesmo, assim, tipo... Aí, beleza, eu falei, levanta um pouco, vamos quebrar esse estado. Levanta e tal. Aí a gente ficou em pé conversando até passar um pouco essa sensação, né? Aí beleza, agora senta de novo. Eu falei, até pedi pra ela sentar em uma outra poltrona, assim. Senta nesse outro lugar aqui pra não vir aquela mesma sensação. Aí eu falei, beleza, agora você vai trazer de novo aquela imagem. Aí eu falei, vai trazendo aos pouquinhos, devagarzinho. Eu falei, só que quando a imagem for vindo, eu vou te pedir para imaginar. Aí eu falei assim para ela, você já sonhou com uma pessoa que você não conhece? Sonhou com uma pessoa assim que não, sei lá, uma pessoa que você nunca viu na sua vida? Ela assim, a gente sonha, e quando acorda, fala, nossa, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nem conheço. Eu falei, vai estar você nessa imagem, igual era antes, vai estar sua filha, vai estar a sua casa dos seus sonhos, mas vai estar lá o seu marido, só que vai ser essa pessoa de um sonho, que é uma pessoa que você não conhece, como se fosse... Aí ela falou, como se fosse um homem sem rosto. Eu falei, ótimo, pode ser. Ela, então beleza. Aí eu falei, então tá vindo, a imagem ainda tá pequenininha, você não consegue ver ainda, mas você sabe que dentro daquele quadradinho tá você, sua filha, e esse homem, que talvez esteja até sem rosto, é uma pessoa que você não conhece ainda. A imagem começa a crescer, e à medida que a imagem foi crescendo, eu fui lendo aqui. Ela tinha falado que a imagem o brilho era tal, o tamanho era tal e tal. Aí eu fui resgatando até ficar do jeito original.
com o mesmo tamanho que tinha antes. Por que eu coloquei do original? Porque para ela, essa imagem era muito forte já. Eu não precisava alterar nada. Então, o original era a posição mais forte que essa imagem poderia ter. Aí, beleza, a gente foi trazendo de volta, só que agora a imagem tinha um homem na cabeça dela lá e inventou. Esse homem sem rosto. Aí eu, beleza. Nossa, a primeira vez que a gente fez o teste, lembra que eu falei que quando ela trouxe a imagem de volta, ela ficou triste de novo, com vontade de chorar? Nossa, ela tava brilhando. O rosto brilhando, sorrindo, assim, de olhos fechados, assim, mas dava pra ver que ela tava radiante. Ela, caramba, eu tô me vendo aqui. E tá lá o homem sem rosto, ele tá com a roupa branca. E aí veio um monte de coisa que o subconsciente vai trazendo. Mas tá vendo isso que a gente fez? É uma técnica tão simples de ser feita. Tá vendo que a explicação que eu acabei de dar é a explicação completa do que as pessoas precisam fazer. Primeiro, calibrar a imagem toda, pegar os detalhes dela, descobrir qual que é o ponto principal desses detalhes, qual que é o que mexe mais com a pessoa e faz uma alteração dessa. Por exemplo, se for o tamanho, diminui até ficar pequenininha, depois traz de volta e produz alguma alteração na imagem enquanto ela está voltando. Como que as pessoas podem utilizar isso para fobia, né? Porque a gente deu esse exemplo, claro que as pessoas podem utilizar em outras áreas, igual você deu o exemplo aí da autoestima, mas na fobia, como que elas podem utilizar isso daí? Mas antes de você dar a dica, deixa eu falar aqui para o pessoal, para eles comentarem, né? Seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. O Instagram, a gente posta sempre um material diferente, então é interessante vocês seguirem lá, e lá o Anderson tem mais acesso, né? O acesso lá é mais rápido. Respondo Então, deixa um perguntas like. no meu direct. Isso, deixa um like aqui nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que vocês conhecem. Quem curte o vídeo dá mais sorte para acabar com a fobia. Beleza, Nath. Para fobia, a pessoa primeiro vai ter que achar qual é essa imagem referencial da fobia. Quando você está contando da sua fobia para alguém, qual a primeira imagem que vem? Quando você pensa na sua fobia, qual a primeira imagem que vem? E se, por exemplo, quando a pessoa pensa na fobia, não vem uma imagem, mas vem uma sensação, que aí seria no canal sinestésico. Como que ela pode fazer para passar de um canal para o outro, para ela trazer para o visual? Nossa, ótima essa pergunta. Você tomou chá de boas perguntas hoje no café da manhã? Minha água. Sim, na verdade, isso daí eu recomendo muito. Por exemplo, a pessoa talvez não tenha muitas imagens fortes da fobia dela, mas tenha sensações muito fortes. Isso sim, isso talvez seja inclusive generalizado. A grande maioria das pessoas vai ter sensações muito fortes em relação à fobia. Sensações no corpo mesmo, um calafrio, um arrepio, um embrulho no estômago. Tem pessoas que chegam ao extremo de sentir vontade de desmaiar. Pega essas sensações e cria uma metáfora visual do que é essas sensações. Como é que é isso? Como é que eu vou criar uma metáfora do que eu estou sentindo? Porque trabalhar no canal das sensações é muito difícil. As pessoas geralmente falam isso, é difícil controlar as emoções. Quando vem essa taquicardia e o coração acelera e eu não consigo controlar, as pernas ficam bambas. É realmente difícil a gente controlar sensações do nosso corpo. Mas imagens na nossa mente é mais fácil da gente controlar. Tem um ditado que diz... deve ter sido algum sábio chinês que inventou esse ditado. Que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem na sua cabeça e formem um ninho. Então a gente não pode impedir, por exemplo, que pensamentos ou imagens venham à nossa mente, mas a gente pode impedir que eles fiquem ali. Então imagens é mais fácil da gente manipular. Então cria uma metáfora da sua sensação em uma imagem. Eu estou transferindo as minhas sensações para uma metáfora visual. Vou colocar isso aqui numa imagem. Como é que eu faço isso? Tem alguns segredos, e aí a gente usa... Olha só, a gente vai transferir do canal das sensações para o canal das imagens, só que eu vou usar o canal auditivo para fazer essa transferência. Por exemplo,
você pode usar aquele famoso e se. E Uhum. se? Ai, Anderson, eu tô sentindo um embrulho aqui no estômago, uma sensação horrível. Beleza. Se esse embrulho no estômago tivesse uma cor, que cor seria? Isso nos ajuda a criar uma metáfora visual do embrulho no estômago. Se esse embrulho no estômago tivesse uma cor, que cor seria? Tem gente que vai responder, ai, sei lá. Então fecha os olhos e imagina o seu embrulho no estômago, olha para ele e que cor que ele tem. Ah, Anderson, agora que eu fechei os olhos e olhei, sei lá, parece que é preto. Cada um vai responder uma cor. Sim. Beleza, pega essa cor. Beleza, e essa cor, vou supor que é uma cor cinza. E essa cor cinza, enquanto você olha para ela no seu estômago aí, se ela fosse algo palpável, algo que dá para você pegar com a sua mão, seria mais parecido com o quê? Aí cada pessoa vai responder uma coisa. Tem gente que vai falar assim, parece uma areia. Tem gente que vai falar, parece um líquido. Tem gente que fala, parece uma gosma. Teve uma vez que uma mulher falou, nossa, deixa eu falar um negócio aqui ridículo. Mas é isso que eu tô vendo. Parece uma geleca, aquelas de criança brincar. A moeba. Cada pessoa vai vir uma coisa. Quando ela se perguntar, primeiro, se tivesse uma cor, que cor seria? As pessoas podem, inclusive, anotar essa frase do jeito que eu estou falando, porque é o jeito certo. Se tivesse uma cor, que cor seria? Tem que ter esse se e o tempo verbal tem que ser esse. Seria. O se, ele tira as objeções da cabeça. Tá vendo? Eu não estou falando que tem uma cor. Eu estou falando se tivesse. Se tivesse uma cor, que cor seria? Então, isso já elimina algumas objeções que o subconsciente poderia trazer. E o seria, colocando especificamente nesse tempo verbal, isso também cria um truque na mente, que a mente se permite imaginar uma cor. A sensação tem uma cor? Não, não tem. Mas se tivesse, qual seria? Aí a gente faz essa pergunta de novo, só que indo para a questão da sensação tátil e ao mesmo tempo visual. Se essa sensação do embrulho no estômago fosse algo palpável que você pudesse pegar, que textura ou como é que seria essa coisa? Anderson, sei lá, acho que é como se fosse um líquido que está se movimentando aqui. Não, é como se fosse uma fumaça, é como se fosse uma geleia, uma geleca, alguma coisa assim. Vai vir essa metáfora. Aí a pessoa, tá vendo que a gente pegou uma sensação física e transformou numa metáfora visual, onde eu consigo olhar e ver. É uma coisa cinza e que, por exemplo, parece um líquido. Isso a pessoa consegue brincar, igual a gente estava brincando com a imagem da moça. Imaginar que isso está indo para longe, ou que está se dissolvendo, que está derretendo. Imagina que bate um raio laser e isso aqui começa a se derreter e ir embora, até a imagem sumir totalmente. E aí eu recomendo que as pessoas brinquem mesmo, brinquem à vontade com isso, com a imaginação. Chama a sua parte criativa e imaginativa para alterar essa imagem, para brincar com ela e não tenta sumir com ela de uma vez, não. Se ela pudesse ir sumindo aos poucos, por exemplo, bate um raio que vai derretendo, ou tá soprando um vento e tá empurrando ela para longe, para longe, para longe, a sensação vai diminuir junto. E quanto mais a pessoa treinar e for alterando isso, melhor fica. Resumindo a história lá, hoje eu contei uma história bem longa, né? Um mês depois, ela conheceu um cara. Eles começaram a namorar, estavam namorando e ela, nossa, Anderson, estou namorando com ele. Não veio aquela sensação de rejeição. Tô super bem, tô feliz. Ele parece que é um cara legal e tal. Só que, sei lá, não durou 2 meses esse namoro. Aí eles terminaram e ela, não, ele não presta, não sei o que lá. Arrumei outro cafajeste e tal. O que poderia acontecer? Ser outro trauma, né? Tipo, agora ficou traumatizado não sei quantos anos com o ex, agora vai ficar traumatizado mais não sei quantos anos com esse segundo. Não. Sim. Porque o cérebro gerou um aprendizado e ela superou esse outro muito rápido e já conheceu outra pessoa. Essa outra, ela tipo, não gerou. Ela falou, isso não gerou uma rejeição, mas também, isso daí acho que não vai dar certo, não. Aí, resumindo, hoje ela conheceu um cara que parece que realmente é bem legal, eles já estão namorando há um tempo. Mas, enfim, aquilo lá ficou nítido que acabou. Aquela fixação com aquela imagem referencial e principalmente aquela dualidade de crenças conflitantes. De um lado eu tenho uma crença que quer uma coisa e de outro lado eu tenho outra crença que quer outra coisa e elas estão brigando dentro do meu cérebro querendo coisas que não combinam. A gente apaziguou isso.
ela continua tendo a imagem referencial que ela quer, de uma família feliz, ela, a filha dela, na casa dos sonhos e tudo, só que a gente tirou aquele objeto que tinha que ser daquele jeito, especificamente com aquela pessoa. Não, não precisa ser. Então, hoje ela conseguiu passar por, se não me engano, 3 relacionamentos depois disso. Um não deu certo, o segundo também não deu certo, já está no terceiro, e esse terceiro parece que ela está bem feliz, e pode ser que dê certo ou não. Sim. Aí isso depende de outras variáveis, né, que a vida traz. De achar realmente uma pessoa, achar um homem decente, que é Sim. uma tarefa muito desafiadora Árdua. para as mulheres. Então, Realmente. aí a gente já está falando de outros problemas. Mas Sim. esse problema de não conseguir nem se permitir entrar em um relacionamento, isso ela superou. Então, isso é muito legal. E olha só, a gente já tinha tentado várias técnicas sofisticadas, várias técnicas muito difíceis, inclusive de serem aplicadas, e a que deu certo foi a mais simples de todas, alterar a imagem. Ou Fazer uma seja, brincadeira com a imagem ali. a gente pode até usar isso para a vida, né? Nem tudo que é tão sofisticado pode funcionar, né? Coisas mais simples, né, podem trazer um resultado muito melhor, porque às vezes a gente, assim, eu falo isso para fobia, né? Vamos trazer aqui para o assunto que a gente está discutindo com relação à fobia. Porque muita gente não tem o conhecimento de que existe uma técnica, existem pessoas preparadas como você para poder ajudar a tratar a fobia, a superar a fobia, e que a gente sabe que a partir da superação de uma fobia, outras coisas melhores e outras coisas melhoram na vida em outras áreas da pessoa, isso é fato, né? Quem já superou uma fobia, quem já teve a oportunidade de fazer a técnica com você, vai saber disso, né? Se tiver alguém que assistindo, pode comentar aí, porque eu estou falando isso porque eu tenho prioridade de falar. E assim, a gente traz isso para a Não, e fobia, a esse superação da sua fobia foi linda. sensacional. Nossa. Foi Quem quiser saber sensacional e aí, reflete. acho que tá no podcast 2 ou 3, a gente contou a história da Natane todinha. E reflete até hoje, né, assim, eu vejo que reflete muito, né, a gente costuma falar aqui que superar a fobia é só o início, e realmente é Sim. só o início, porque a gente começa a desbloquear e abrir até a mente para várias outras coisas mesmo, né. Então, assim, a sutileza e a simplicidade da técnica, que quando você tem uma fobia, normalmente você cria um monstro, é como se aquilo dali fosse te engolir, tomar conta de você, né. É realmente uma sensação, a minha era de barata, mas a sensação que eu tinha é de que ela era muito maior do que eu, e que isso era um problema muito maior do que eu realmente não tinha controle. E até saber que você tinha uma técnica, né, que você trabalha com isso, eu não tinha consciência de que existia algo, tão sutil, tão leve e que trouxesse um resultado tão grande. E aí, às vezes, as Sim. pessoas pensam assim: "Ah, mas isso é muito simples, não vai resolver o problema da minha fobia", porque a minha fobia é muito grande, a minha fobia é uma coisa, assim, que vai me engolir, né, como se pegasse algo, assim, realmente fizesse isso daqui. Mas não, é exatamente isso com que você explicou, né, dessa moça, não foi aplicado na fobia, mas de uma certa forma era algo que atrapalhava ela como se fosse uma fobia, mas que foi de uma a técnica mais simples que resolveu o problema dela. Comigo também não foi diferente. Uma técnica simples, no entanto que quando terminou eu falei assim: "Só isso?", né, pensei: "Meu Deus, para o meu problema", o que que a gente pensa? Problemas grandes, soluções grandes, né. Aham. E não, a técnica para acabar com a fobia é muito além, são problemas grandes e uma solução simples, e que se estende para várias áreas e para várias coisas, e que quando você vê, você pensa: "Caramba, que sensacional isso daqui". É uma sensação mesmo de, tem até uns podcasts aí que, tem umas adaptações aí de uma moça, né, respirando, assim, é como se fosse literalmente isso, você em cima de uma montanha, respirando aquele ar puro, aquele vento batendo no seu rosto, você fala: "Nossa, tô livre", é muito bom. É exatamente o que você falou, Nath. É sutil, não é assim. Às vezes a gente pensa, por exemplo,
que vai ser uma cirurgia, vai ter que abrir o cérebro, vão ter que fazer algo realmente bruto para Uhum. resolver esse problema que é bruto. E Sim, não, exatamente. quando a gente conhece realmente as estruturas do problema, sabe quando a gente está lutando com alguma coisa e sofrendo para resolver um problema, e vai alguém lá e puf, aperta o botão certo que tudo começa a funcionar? É Uhum. exatamente isso que a técnica para acabar com a fobia ela tem a capacidade de fazer. É ir na estrutura e achar os botões que você aperta e altera Uhum. realmente a fobia. E, inclusive, é possível transformar todo esse poder que a fobia tem, essa força que vem contra mim, acachapante, que me derruba, não somente eliminar esse medo, mas colocar essa força agora ao meu favor. Sim. Colocar isso agora é como se uma força que antes me empurrava para baixo, agora ela está trabalhando ao meu favor. Eu gostei muito de uma metáfora que você criou aqui ao vivo um dia. Você falou, nossa, isso é semelhante a um rio, né? E eu Isso. falei, nossa, é exatamente isso. A emoção ela é tão forte que é como se fosse um rio me levando. E você não Uhum. consegue conter um rio. Por mais que a pessoa construa uma barragem, uma hora a água vai transbordar, vai passar por cima, Sim, o excesso vai ter que ir para algum lugar. O que a gente consegue exatamente. fazer é mudar o curso de um rio, por exemplo. Abrir Uhum. um veio para uma outra direção e mudar. Mas impedir a gente não impede. E nem é saudável tentar impedir essa força emocional que vem principalmente na hora da fobia, que é uma força emocional muito forte. Ao invés de tentar impedir isso, colocar isso ao nosso favor, nossa, é muito melhor. Sim. E uma solução que, quando eu enxerguei isso, eu falei, nossa, uma solução incrivelmente elegante, porque pega uma coisa que estava trabalhando contra você e coloca a seu favor. Isso Exatamente. Isso é é muito legal. sensacional. Então, para quem tem uma fobia, Nath, algumas dicas de tudo que a gente conversou aqui hoje. Sobre alterar a imagem, primeiro, vai dar trabalho. Vai dar Uhum. trabalho, mas, assim, se esforça e traz o seu principal recurso, que é a imaginação. Brinca com essa imaginação, brinca com essa imagem. Ah, Anderson, não funcionou. Insista, insista, mexe nessa imagem. Outra coisa, para quem tem uma fobia, vai ter que achar qual é o referencial da fobia. Talvez seja mais de um, talvez não Uhum. seja um único referencial. Então, pensa na sua fobia, converse com a sua fobia com alguém e veja quais são as imagens que vão vindo. Pega essas imagens e começa a trabalhar igual a gente ensinou aqui. Quais são, eu falei sobre crenças conflitantes, né? Quais são as crenças conflitantes que surgem na hora da sua fobia? Olha só, isso aqui que eu vou falar é muito contraintuitivo. Para essa fobia ser tão forte, lá no seu subconsciente, você acredita que essa fobia é boa para você. Uhum. De alguma forma, você acredita que essa fobia é boa para você. E isso é uma crença conflitante. Enquanto essa crença conflitante não for resolvida, a fobia não vai acabar. Porque o seu subconsciente, para produzir uma resposta tão forte, tão automática e tão acachapante, é porque o seu subconsciente acredita que isso é bom para você em algum nível. Então você vai ter que ir nesse nível, achar qual é essa crença e sabe, quando você achar essa crença, vai vir essa imagem, igual ela. Quando a gente achou a crença, veio a imagem lá da família feliz, da família ideal. Não era feliz, mas Uhum. era a família ideal. Aham. Quando você achar qual é a crença conflitante da sua fobia, vai vir uma imagem. Sim. Aí, quando você alterar essa imagem, a fobia acaba. E aí é só o começo. Vou deixar até uma pergunta aqui para as pessoas comentarem aqui embaixo. Qual imagem você gostaria de alterar no seu subconsciente? Além da sua fobia, além do seu problema mais difícil, quais outras imagens você gostaria de alterar? Talvez vai ter algumas imagens aí que a gente vem na cabeça que, meu Deus, tem como esquecer isso aqui? Comenta Delete. aqui embaixo. E acho que é isso, Nath. Tem mais alguma pergunta? Não, por hoje as perguntas encerraram. Beleza. Então responda aí quais imagens você gostaria de mexer com elas no seu subconsciente. E como sempre, continuem destemidos. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, Tchau. gente.